Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV. No vídeo de hoje, vamos falar de uma figura emblemática, um sujeito que, sozinho, decidiu desafiar o formato da psicologia de seu tempo em seu país. O nome dele era Théodule Ribot, que é chamado por seus compatriotas franceses de pai da psicologia experimental francesa. Ele também foi muito lido e estudado aqui no Brasil, sendo citado por vários dos primeiros psicólogos brasileiros. Quer saber mais? Aproveita enquanto rola a vinheta para curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Vamos lá? Théodule Armand Ribot nasceu em 1839, na cidade de Guingamp, na França. Seu pai era um farmacêutico e sua mãe era proprietária da província de Pontriot, na região da Bretanha, uma das 6 nações célticas, cheia de belos castelos e banhada pelo Oceano Atlântico. Quando atingiu sua maioridade, em 1860, contando então com 21 anos, Ribot começou a se preparar para a seleção na École Normale Supérieure, instituição pública de ensino superior de grande prestígio, com um processo seletivo muito difícil. Ele só consegue entrar nessa escola na segunda tentativa, onde se deparou com um ensino que refletia a França de sua época. Para entender melhor isso, vale voltar um pouco no tempo. O século XIX foi bastante agitado para os franceses. O começo do século foi marcado pela Primeira República, com Napoleão, e o Primeiro Império, também com Napoleão, que só acabou em 1814. Foi ele quem começou as transformações na educação francesa que atingiram Ribot décadas depois, ao instituir a Universidade Francesa como uma instituição laica, autônoma e administrada pelo Estado. Napoleão também regulamentou outros níveis educacionais que ainda eram predominantemente católicos. Após a queda de Napoleão, aconteceram uma série de rápidos movimentos políticos que, resumindo, terminaram com o início do período chamado Restauração. Luís XVIII foi coroado para o trono da França, com um governo constitucional, onde se tentava uma conciliação entre os ganhos da Revolução Francesa e uma nova monarquia. A morte de Luís XVIII e as disputas pelo poder da França culminam na coroação de Luís Felipe I, que era apoiado pela alta burguesia francesa na chamada Monarquia de Julho, em 1830. É durante esse período que aconteceu outra mudança muito importante na educação francesa e na história de Ribot: a nomeação de Victor Cousin como ministro da Instrução Pública Francesa e o predomínio do cousinismo naquele país. Victor Cousin teve uma carreira brilhante desde o início de sua vida escolar. Nascido em Paris em 1792, foi bacharel aos 14 anos, eleito o melhor estudante da França aos 18, formado em letras aos 21 e tornou-se professor de História da Filosofia na Sorbonne aos 23 anos. Durante seu curso sobre o Belo, em 1817, inicia a exposição de seu método, o ecletismo, também chamado de espiritualismo eclético ou cousinismo. Neste método, deve-se estudar a história da filosofia, julgar cada sistema filosófico como verdadeiro ou falso, para chegar num sistema verdadeiro, totalmente racional e impessoal. A vertente espiritualista já produzia tratados sobre a psicologia que tiveram bastante relevância na composição da psicologia na França. Porém, tinham natureza totalmente filosófica, sem qualquer tipo de experimentação. Sua força e influência crescem muito com a chegada de Luís Felipe I ao poder, aquele da Monarquia de Julho. Ele recebeu muitos títulos e honrarias, além de obter muitos cargos, obtendo tanto poder que chegou a ser chamado de Rei dos Filósofos. Quando se torna ministro da Instrução Pública, em 1840, passa a exercer um poder absoluto sobre o ensino de filosofia na França, transformando seu espiritualismo eclético na filosofia quase oficial do Estado. Ele tinha muitos seguidores e colocou eles nas posições-chave da educação francesa. Assim, seu modo de pensamento e seus métodos
tornaram-se dominantes na educação e filosofia francesas. Quando perde seu poder na instalação da Segunda República Francesa de 1848, não deixa de ter muita influência, já que seus adeptos já estavam espalhados por todo o país, o que também acabava por compor-se como força política. O espiritualismo de Cousin havia atravessado toda a formação básica de Ribot, e ele só vai conhecer propostas diferentes como da objetividade científica na École, aonde continuou os estudos. Foi lá também onde ele aprendeu sobre as psicopatologias, que seriam muito importantes para ele anos depois. Depois de formado, Ribot encontraria novamente os espiritualistas e a filosofia de Victor Cousin. Ribot, após obter seu diploma na École Normale Supérieure, pretendia trabalhar como professor em algum liceu e, para isso, precisava passar em uma segunda seleção, chamada Agrégation. Para os candidatos da área de filosofia, era necessário apresentar 2 dissertações, uma sobre filosofia e outra sobre história da filosofia. Além disso, era necessário responder de forma oral 3 questões, todas sobre programas ou assuntos filosóficos, em francês, grego e latim. Como a banca era composta por seguidores e herdeiros de Cousin, o espiritualismo dava as cartas no processo. Ribot é aprovado apenas na segunda tentativa, obtendo a última vaga disponível, sendo enviado para trabalhar no Liceu de Vesoul em 1866. Ele relata para um amigo o sentimento de desgosto pelos espiritualistas e sua filosofia, devido às grandes dificuldades que eles impuseram para sua aprovação no concurso. No mesmo ano que ingressa como professor no liceu, Ribot começa a estudar obras inglesas sobre o materialismo, o evolucionismo e o objetivismo, interessado no modo como eles abordavam a psicologia, ficando bastante impressionado com a obra de Herbert Spencer, sobre quem já falamos aqui no canal. Destes estudos surgiu A Psicologia Inglesa Contemporânea, publicado em 1870, e que ia de encontro ao pensamento dos espiritualistas. O clero católico também se posicionou, criticando o livro, pois via o materialismo como uma forma de negação de Deus e da metafísica transcendental. Já os próprios ingleses, incluindo Spencer, elogiaram a obra. No mesmo ano de publicação do livro, eclode outro evento histórico importante para a vida de Ribot. Eu estou falando da Guerra Franco-Prussiana. Conflito militar que durou 1 ano, a Guerra Franco-Prussiana opôs, de um lado, o Império da França, que estava sob o reinado de Napoleão III, e, do outro, o Reino da Prússia, que contava com apoio militar de várias regiões da Alemanha, numa época que ela ainda não estava unificada. A humilhante derrota francesa, além de ter encerrado definitivamente a monarquia com a criação da Terceira República Francesa, deixou evidente o atraso tecnológico francês, de modo que se culpou a educação no país, principalmente o espiritualismo e a educação católica. Os novos ventos favoráveis ao experimentalismo, à objetividade científica e a qualquer coisa contrária ao espiritualismo e à Igreja estimularam Ribot a solicitar seu doutorado na Sorbonne com o título A Hereditariedade, Estudo Psicológico. A defesa da tese tornou-se um evento intelectual misturado com um evento político, pois a recusa de uma tese contrária às ideias oficiais seria mal vista. O trabalho sofreu fortes ataques da banca, que contava com espiritualistas como Paul Genet, mas foi aprovada mesmo assim. Já morando em Paris, Ribot aumenta sua produção, traduzindo obras de Spencer, escrevendo sobre Fechner e também sobre Wundt. Além disso, ele estudou com Claude Bernard e ainda conheceu Jean Martin Charcot. Em 1876, Ribot funda a Revista Filosófica da França e do Estrangeiro, sob a bandeira da liberdade e da diversidade, tornando-se sustentáculo da nova psicologia da França. Em 1879, Ribot publica A Psicologia Alemã Contemporânea, onde escreve sobre Johannes Müller, Johann Friedrich Herbart, Gustav Theodor Fechner e, claro, William Wundt. Nesse ponto, Ribot já era reconhecido
como a cara da psicologia experimental francesa. Os anos 1880 foram muito frutíferos para Ribot. Em 1885, ele ministra um curso de psicologia experimental na Sorbonne, um marco, já que as universidades francesas ainda não haviam abraçado a psicologia experimental. No mesmo ano, ele se aliou a Richer e a Charcot para fundar a Sociedade de Psicologia Filosófica, que também era sobre psicologia experimental. Em 1888, Ribot enfrenta Henri Joly, um espiritualista, por uma cadeira no Collège de France. O concurso envolvia a apresentação de uma tese e etapas públicas e orais, onde Ribot afirmou-se como homem da psicologia experimental, e Joly, vendo o espiritualismo perder força, procura fazer uma conciliação entre o experimentalismo e sua vertente. No final, o conselho do colégio escolhe Joly, mas o ministro intervém e nomeia Ribot mesmo assim, que ingressa como catedrático do Collège de France. Ali, ele utiliza de seu posto e influência para fomentar a criação de um laboratório de psicologia na Sorbonne, que seria dirigida por Henri Bonny e, pouco depois, Alfred Binet. Já em 1899, Ribot torna-se membro da Academia de Ciências Morais e Políticas, instituição de grande prestígio, como uma forma de reconhecer sua atuação e relevância. Isso sem falar de suas várias obras, livros e contribuições para revistas, pesquisas, entre outros. Já doente, Ribot abre mão de seu posto no colégio em 1901, cargo que ficou com Pierre Janet, sobrinho de Paul Janet, que era um dos espiritualistas que atacaram a sua tese na Sorbonne. Théodule Ribot morreu em 1916, aos 77 anos. Em 1939, centenário do nascimento de Ribot, Paris celebrou o Jubileu da Psicologia Francesa, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento da psicologia no país e consolidando Ribot como o pai da psicologia científica da França. E aí, o que você achou da vida e das ideias de Théodule Ribot? Será que ele mereceu esse título de pai da psicologia científica da França? Ou será que podemos ver essa história a partir de uma outra perspectiva? Bem, se você quiser saber mais sobre Ribot, tem algumas sugestões de leitura na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. E fique sempre ligado aqui, nas novidades do canal História da Psicologia TV. Obrigado!